Olá, gente, tudo bem? A aula dessa semana vai ser mais um adendo sobre um assunto extremamente interessante e também importante para quem escreve e quer escrever com competência, que são os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, na maioria deles, eles assim tomaram forma no fim da Idade Média, lá pelo século 14, 15. Por quê? Porque com o fim da Idade Média, o hábito da leitura foi se intensificando graças a certas inovações tecnológicas, como, por exemplo, a criação da prensa, ou seja, daquela máquina, ainda que primitiva, que ela pressionava as letras no papel, porque antigamente, mas muito antigamente mesmo, os livros eles eram feitos à mão, né? E por causa disso eles eram raros e também muito caros. E também por causa desse hábito da leitura que foi se espalhando, né, que foi se difundindo, né, tornou-se necessário haver formas de tornar essa leitura mais rápida e também mais fácil. E eis que pensaram nos sinais de pontuação, que graças a eles, né, o sentido ele é de certa forma guiado para o leitor entender aquilo que deve ser entendido. E uma outra curiosidade, até o século VII, ou seja, até os anos 600 e pouquinhos, o texto ele não tinha, inclusive, espaço entre as palavras. Portanto, um texto era algo bem complicado de ser lido e também bem complicado de ser entendido, né? Só que o sinal de pontuação mais antigo é o ponto final. O ponto final ele tem mais de 5.000 anos. Ele começou a ser utilizado lá no Egito e ele era um recurso de alfabetização, ou seja, o ponto final ele era posto entre palavras para as crianças que estavam sendo alfabetizadas, ou seja, estavam sendo treinadas para lerem. Aí, à medida que elas entendiam as palavras, os pontos eram retirados. E depois, na Idade Média, o ponto final ele teve uma outra função, que era dar destaque a certas personagens em uma história. Aí, depois da Idade Média, o ponto final ele tem o seu valor de hoje, que é o quê? Por fim a uma ideia ou a um pensamento, né? Nós colocamos o ponto final quando nós achamos que a nossa frase está completa ou suficiente para ser entendida por quem nos lê ou por quem nos ouve. Então vamos ali ao nosso material então, o ponto final. O ponto final é usado no final de frases declarativas. O que é uma frase declarativa? É aquela, né, a partir da qual se diz um pensamento ou uma ideia. As frases declarativas elas podem ser afirmativas ou negativas. Pelos próprios nomes, vocês sabem o que são. Que nem assim, ó, está chovendo, ponto final. Isso é uma frase declarativa afirmativa. Ou não está chovendo. Isso é uma frase declarativa negativa. E o ponto final ali para indicar que esse pensamento foi concluído. Temos o ponto de interrogação. O ponto de interrogação e o ponto de exclamação, eles vieram graficamente no século XIV. E o ponto de interrogação, ele é a transformação de uma palavra latina, que era um verbo quaestio, Q-U-A-E-S-T-I-O. Porque lá na Roma Antiga, quando eles queriam fazer uma pergunta, eles assim falavam uma frase e lá no fim eles punham esse verbo, quaestio, que significa questiono, pergunto. Então, por exemplo, em latim é dura lex, sed lex, dura lei mais lei, quaestio. Aí é meio assim, ó, pergunto se a lei é dura, uma coisa assim, se ela é forte. Aí essa palavra quaestio, ela sofreu
uma redução. Como o Coestio era muito grande, eles simplificaram para QO. Aí ficou menor. Aí depois o Q ficou em cima do O. E em seguida o Q se transformou naquela curvinha aqui do ponto de interrogação. O Q ficou assim, a curvinha, e o O virou um ponto. Assim como o ponto de exclamação, que até o século XV ele era chamado de ponto de admiração, que é quando alguém coloca esse ponto para que a frase seja lida ou também entendida como um espanto. O ponto de exclamação ele é também a transformação de uma palavra latina, porque lá no latim, quando eles se admiravam de algo, eles falavam io, que era uma interjeição, aquelas palavras bem pequenas que servem para indicar, né, emoções repentinas, tipo assim, isso são interjeições. E lá no latim eles tinham a interjeição io, que também sofreu um certo processo de transformação. O i ficou em cima do o, aí esse i encompridou e o o virou um pontinho. Eis que surge o ponto de exclamação no século XIV. O travessão. O travessão se usa para duas coisas, mas o principal uso dele é para marcar a fala de uma personagem em um texto. Quando tem um travessão e um monte de coisas escritas depois, vocês já se atentem que há alguém falando aí. Essas falas são sempre também postas em uma nova linha, em um novo parágrafo. E o travessão também separa certos comentários ou certas explicações dentro de uma frase. Que nem assim, Pluto, assim se chamava o gato. Essa parte aqui, que eu vou destacar, assim se chamava o gato, ela vem entre os travessões, por quê? Porque isso é um comentário do autor, do escritor. Então tem que ser posto separado do corpo da frase que está seguindo. As aspas. Essa palavra aspa, ela vem de uma língua antiga chamada gótico, que era uma língua dos bárbaros germânicos. Essa palavra aspa, em gótico, ela significava dobradura. Né? Então, nós temos ali as aspas como um destaque. As aspas se usam para tu colocar as palavras de uma outra pessoa dentro de um texto teu, ou para tu destacar alguma palavra que é rara ou que foi falada em um momento não muito certo, ou também para indicar uma palavra de uma outra língua, ou seja, um estrangeirismo. Os dois pontos são aqueles sinais que servem para quê? Para indicar que algo será dito, algo assim com uma certa extensão que vai ser dito. Como, por exemplo, assim, eu gosto de várias comidas, dois pontos. Doces, salgados, aí a gente pode colocar um monte de coisas. Né? Os dois pontos sempre o quê? Preparam uma lista de coisas a serem ditas. E os dois pontos e os travessões, eles têm uma relação muito forte dentro do texto em que há diálogos. Então vamos às atividades então. Você sabe o que faz um revisor de texto? Ele é responsável por revisar um texto, corrigindo possíveis problemas antes de sua publicação. Aí temos ali uns quadradinhos ali que vocês têm que colocar ou, travessão, ou dois pontos, ou aspas. Joana é uma revisora de texto, ponto final. Por quê? Porque foi concluído um pensamento ou uma ideia. Ela precisou revisar alguns textos para mandar para a editora. Temos a vírgula aqui. A vírgula separa o quê? Duas frases, de certa extensão. Porém, o computador de Joana está com um problema sério.
Aí os 2 pontos servem aqui para quê? Para indicar uma explicação mais longa para qual seria esse problema sério. Onde deveriam aparecer os sinais de pontuação, aparecem esse quadradinho. Agora, Joana precisa da sua ajuda. Identifique os sinais de pontuação que deveriam estar no lugar dos quadradinhos nos 2 trechos de texto abaixo. Nesta atividade, utilize apenas o travessão, 2 pontos e a aspa. Aqui, ó, vamos, chega, leva esse cachorro embora. Temos o que aqui? Uma fala de uma personagem. Então, aqui nós vamos colocar travessão. Temos outra fala. Travessão ali. A mamãe deixa, né? Então, aqui a gente também choramingou ainda. Temos, então, aqui, ó, mais um. Travessão, choramingou ainda, 2 pontos. Por quê? Porque ainda vai ter mais outra fala, uma preparação do que essa pessoa estava choramingando. Travessão, meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nesta vida. Outro travessão. E eu? Que bobagem é essa? Você não tem sua mãe? Aí outro travessão. Mãe e cachorro não é a mesma coisa. Travessão, deixa de conversa. Travessão de novo. Ou obedece sua mãe. Vocês estão vendo aqui que praticamente foi travessão e somente um caso de 2 pontos, que era a preparação para uma ação verbal ali, né? Que é a ação de choramingou. Ou seja, ela choramingando ficou falando ainda. Vamos ali então, trecho 2. Porque o ouro da ginasta Sunisa Lee tem gostinho de reparação histórica. A americana Sunisa Lee, de 18 anos, essa parte aqui está entre vírgulas, mas também poderia vir entre 2 travessões, porque isso aqui é um comentário, é uma informação extra do autor do texto. Então, ela tem que ser destacada ou por vírgulas ou entre travessões. Ganhou uma medalha de ouro por seu desempenho no individual geral da ginástica nesta quinta-feira, 29, em Tóquio. A jovem pertence à comunidade Hmong, um dos 56 grupos étnicos oficialmente reconhecidos pela República Popular da China. Originários do sul da China, do norte do Vietnã e de Laos, os Hmongs são popularmente conhecidos como os indígenas das montanhas de arroz. Essa parte aqui, ó, que está entre esses 2 quadradinhos, isso aqui deve vir entre aspas. Por quê? Porque isso aí é algo que deve ser destacado no texto. Por quê? Porque é como essa etnia aqui, eles são reconhecidos. Então, o texto deve destacar o nome pelo qual eles são chamados ali na China, por dedicarem suas vidas ao plantio de alimento. Além disso, são bastante conhecidos por serem um povo nômade. O ouro de Sunisa garantiu a ela o posto de primeira atleta Hmong da história a se tornar uma medalhista olímpica defendendo os Estados Unidos, que carregam uma dívida antiga com a comunidade asiática. Conforme lembra o narrador e apresentador esportivo da CBN, Vinícius Moura. Aqui, ó, o exército americano recrutou homens dessa etnia em Laos para lutar contra o avanço do Vietnã. Após a guerra, os Estados Unidos abandonaram a etnia Hmong, que se viu perseguida pelos vietnamitas, recordou o jornalista nas redes sociais. Aqui nós temos a fala desse jornalista. Então, essa fala também tem de vir entre aspas, porque é o texto de uma outra pessoa que foi introduzido no texto desse autor. Então, ali, ó, observações do texto narrativo, ou seja, aquele que conta uma série de fatos e também de ações. Utilizamos o sinal de pontuação travessão para marcar as falas dos personagens no discurso direto. Discurso direto é quando o autor do texto ele reproduz de forma idêntica a fala de todas as personagens, ou seja, faz bastante uso de 2 pontos e numa outra linha o travessão. Então, o velho falou para a velha. 2 pontos para a preparação para essa fala, outra linha, travessão. Isso aqui é o discurso direto, ou seja, em que o autor põe de forma íntegra
a fala das personagens. Aí o discurso indireto é quando nós eliminamos os dois pontos e o travessão. O velho falou para a velha que não sabia. Aí a fala da personagem ela é posta dentro do texto. Mudam algumas coisinhas, principalmente os tempos verbais. Tá bom? Espero então que tenham gostado da aula e qualquer dúvida, mandem-nos mensagens. Abraços!